De qualquer forma, a gente está prestes a uma campanha no cenário nacional aí. Acho que as coisas estão se ajeitando para ter polarização mesmo, né, Vitor? Não sei se você tem um olhar... Você tem esperança de surja, fortaleça uma terceira via? É possível? Eu acho que não. Acho que está muito claro que a campanha vai ficar entre Lula e Bolsonaro. E talvez até para já se decidir no primeiro turno. A depender de como vai ser o desenrolar desse processo, né? Até outubro, muita coisa pode acontecer no país. Acho que o mais importante desse período é que a gente garanta a democracia e que a gente sobreviva depois da eleição para viver uma democracia que tem muitos problemas, mas ainda é o melhor que a gente pode ter no país. Mas não periga ser eleito um ou seja, anti-bolsonaristas votam no Lula, anti-lulistas votam no Bolsonaro. Como que o governo vai se sustentar dessa forma? E, de qualquer forma, as questões assim, né, não se resolvem como mágica. Então, os problemas que a gente está enfrentando hoje, inflação descontrolada, teto de gastos que estourou, tudo isso aí, eu espero que seja resolvido pelo político que seja eleito. Porque o presidente está lá para resolver problemas, não por ficar andando de moto, curtir jogo, não, tem que trabalhar. Você tem que pegar a agenda do presidente e ver se ele está fazendo reuniões com os ministros, se ele está resolvendo os problemas, se ele está abrindo caminhos internacionais ou se ele está ofendendo os políticos internacionais e aí fechando portas para o Brasil. Então eu espero que aquele que seja eleito haja de maneira a resolver os problemas dos quais ele foi eleito para resolver. Perfeito. Posso dar o meu contraponto? Pode, lógico. Da mesma forma Tem que... contraponto? É que eu acho bacana. Porque toda vez que alguém vai falar alguma coisa contra, eu vou colocar um contraponto. Então, eu vou colocar um contraponto. Eu sou muito otimista com relação à política. Muito otimista. Apesar de toda essa polarização, apesar de todos os senões, eu entendo que a partir de 2018 quebrou-se um paradigma. E as pessoas estão falando de política como nunca falaram. Seja para o bem, seja para o mal, seja para a esquerda. Hoje todo mundo sabe quem é de esquerda, quem é de direita, quem é de centro, quem não é e quem deixa de ser. A política, eu tendo a acreditar que ela é vez de vez para ficar. As pessoas estão... Essa polarização que o Vitor fala e que a gente sabe que existe, Fábio, eu acho que desde o primeiro momento está aposta. Desde que momento? Desde que anunciou-se que haveria o pré-candidato Bolsonaro e o pré-candidato Lula. Desde que o STF encontrou um meio de tirar o corrupto da cadeia. Mas a terceira via, hoje colocada, entre aspas, como sendo a Simone Tebet, né, a partir da desistência do Dória, e o Ciro? O Ciro não pode... Dos 5% dele hoje, teria para ir para o segundo turno, sei lá, primeiro que ultrapassar o Bolsonaro. O Bolsonaro está, em tese, segundo as estatísticas, a pesquisa, ele está com 20%, que seja 30%. Como que o Ciro vai chegar dos 5% aos 30% em 45 dias? Impossível não é, mas... Não, né? 45 dias não, né? 45 dias da campanha oficial, né? Oficial, né? Como é que ele vai... Não sei, tem todo o horário político ainda. Então, né? nada é impossível, mas se não foi criado, se o Ciro Gomes não conseguiu se solidificar como terceira via, como é que ele vai conseguir agora? Não, é uma possibilidade aí, né? Possibilidade. Uma dúvida. E para o governo de Estado? Acho que aí a questão já é mais aberta. Acho que o governo de Estado, Senado, tudo isso aí, acho que são discussões que estão abertas. A gente tem uma tradição já no... Existe entre o PT e o PSB, né? Fernando Haddad ou o Márcio França, um sai para o Senado, o outro sai para o governo. Sim. Você acha que pode mudar ainda? Eu acredito que acho que está consolidada a ideia de ser o Haddad o candidato ao governo. O Márcio França não vai assumir isso, mas já tem pesquisas com o nome dele ao Senado, então ninguém ventila o nome de outro candidato, que se não tiver alguma coisa acontecendo, acho que o Márcio França ele vai utilizar esse espaço da discussão ao governo até o limite máximo que puder e depois lá à frente ele sai candidato ao Senado. E aquela história, desculpe interromper, aquela história de que há a possibilidade de que o Lula renuncie e coloque o Haddad como pré-candidato? Você acha que é só discurso? Essa história é para boi dormir. O Lula ele é candidato já há muito tempo, desde que ele saiu da cadeia ele já... É porque já tem uma conversa essa, Sim, né? Sim, porque as pessoas tentam tentar passar uma ideia de que o Lula não será candidato, para tentar mudar o voto das pessoas. Mas o Lula é candidato, uma pessoa com 70 anos está fazendo toda a articulação que ele fez
que conseguiu colocar e que seja aceito o Alckmin como vice dele, não é uma articulação de quem vai desistir, é uma articulação para ser presidente. Já viajou o mundo, foi na Europa, foi conversar com líderes políticos, enfim, ele é candidatíssimo. Porque eu sei que você tem um viés diferente do meu e tal. Por que é uma curiosidade que eu gostaria de ser respondida por alguém como você, que é uma pessoa que dialoga, que tem um jeito diferente de conversar. Por que essa dificuldade grande do pré-candidato Lula sair às ruas? Se ele está tão forte nas pesquisas, qual é a dificuldade dele sair para as ruas? Por que não sai? Essa é uma coisa que não entra na minha cabeça. Um pré-candidato, a gente vê a Alessandra, a gente vê os pré-candidatos para cima e para baixo, aí viajando para cá e viajando para lá, aí levando, o Bolsonaro leva a torta direito, mas também leva aplausos. E a gente não vê essa coisa. Agora a presidente do PT está querendo fazer uma campanha virtual. Juro que eu não entendo o que significa. Como que alguém pode ter 48% de voto, 40%, sei lá quantos por cento de voto, vai ser, em tese, ganhar, sei lá, primeiro turno, segundo turno, e não sai pra rua? Como é que nós vamos ter um presidente que não sai pra rua? Se ele ficar no gabinete trabalhando, já vai ser um diferencial do Bolsonaro que não trabalha, né? Trabalha. Não vamos pegar a agenda. Vamos pegar a agenda oficial dele hoje aí, abre a agenda dele e vamos ver como que é a agenda dele, quantas horas ele vai trabalhar hoje. Então vamos ver primeiro antes de dizer que ele não trabalha. Então vamos. Mas deixa eu ponderar. Eu faço desafio. Deixa eu ponderar. Eu também faço. A impressão que eu tenho é que o presidente Jair Bolsonaro abdicou do papel presidencial dele, porque, afinal de contas, quem cuida do orçamento e toca o governo, na verdade, é o Centrão, é o Ciro Nogueira. Congresso. É o Congresso. Então ele abriu mão do papel presidencial. Ele está em campanha há muito tempo. Ele vai para as ruas. Sim. Mas o papel de gestor mesmo tá com o Ciro Nogueira. Sim. Né? O Ciro Nogueira, a gente nem escuta falar, gente. Vocês estão falando... Ele está trabalhando. Ótimo, trabalha. Então, ele é do gabinete civil. Mas então, tá bom. O trabalho do presidente da República, não agora, mas ele tem que se preparar para a batalha que virá na campanha. Nós tivemos um trabalho a respeito de todas as partes, mas nós tivemos um sujeito que foi condenado em várias instâncias, ficou preso quase que 600 dias e depois descobriu-se, o STF descobriu, mas ele não poderia ter sido julgado aqui. Isso. Depois de 4 anos, Mas deixa eu pegar uma outra ótica. Que não teve inocente, ele não foi inocentado, ele só foi, ele não foi nem culpado, uma pessoa só passa a ser culpada a partir do momento que foi o último recurso julgado. Existe um negócio chamado presunção de inocência. Mas isso aí... Ele não foi inocentado porque ele nunca foi culpado. Foi sim, depois mudaram aquele negócio da segunda instância. O Lula foi preso porque quando ele foi preso, preventiva. Porque ele foi depois de condenado em segunda instância. Exatamente, mas não em última, tinha recurso. Mas só que naquela ocasião poderia ser preso. Ele poderia foi preso e todos os recursos foram sendo efetuados. Não foi negado o recurso dele, só que seria feito a partir da prisão dele, como de fato ele ficou preso. E nos últimos recursos ele conseguiu anular a condenação. Não foi ele que conseguiu anular a condenação. Quem anulou a condenação foi o STF. Os advogados dele. O STF. No ambiente que tem que ser feito, que é o STF. Só poderia ser lá, não poderia ser em outro ambiente. Deixa eu mudar o gancho aí. Quase mais de 4 anos... O STF virá e dizer, eu acho sinceramente que ele poderia até ter sido condenado se não tivesse um juiz que foi arbitrariamente, agiu arbitrário. A culpa é do juiz, não é do STF. O STF tem que revogar as decisões erradas. Então todo mundo é corrupto? A segunda instância toda que julgou o Lula? Eles se basearam por uma decisão errada de um juiz da primeira instância. Sim, mas então todos são ineptos? Quer dizer que nenhum juiz da segunda instância viu o que o STF viu 3 anos depois? Então a questão é essa. Então... Mas eu quero pegar o gancho seguinte, você está usando um argumento, Cris, pessoal. Não é um argumento pessoal. Eu estou falando em cima do que o STF descobriu. Deixa eu terminar de falar. O que eu queria colocar como discussão não é o Luiz Inácio Lula da Silva. É assim, quem que vai cuidar do problema da inflação? Quem que vai cuidar do papel da geração... Deixa eu terminar, só um segundinho. Tá. Da geração de emprego. O Brasil é um país que está ficando atrasado junto ao desenvolvimento tecnológico. Então, assim, a gente não tem plano de desenvolvimento. Quem que vai discutir esses temas? Eu digo o seguinte,
se o candidato Lula é o primeiríssimo lugar nas pesquisas, se em tese Deus e o mundo acha que ele vai ser o presidente da República, qual o projeto dele? Ele não tem um projeto para nada. Você já viu o ex-presidente falar de trabalho? Não, ele fala, mas em compensação ele fez um discurso... Ele fala do quê? Então, essa semana ele fez um discurso conclamando a população boliviana para votar no candidato lá do terrorista lá, da presidência. O cara que foi do esqueci o nome agora. Então, assim, qual que é o projeto do primeiro colocado nas pesquisas? Não tem. Na educação? Não tem. Tem no trabalho, lá no Ministério do Trabalho tem, ele vai desfazer toda a reforma trabalhista. Já ganha meu voto só aí. Mas como, Vitor? A reforma trabalhista gerou centenas de desempregados e tirou direitos dos trabalhadores. Milhões de contratos foram de atrasados, parados, milhões. A coisa ficou entre empregado e empregador. Não é, não. Mas não é possível um negócio desse. Vai voltar tudo retrocesso. E isso não foi nem no governo foi no governo Temer. E todo mundo aprovou, o Congresso aprovou. Agora, em tese, o que está em primeiro lugar das pesquisas, ele pode, aliás, nem sei se na canetada ele pode fazer isso. Passa pelo Congresso. Passa pelo Congresso. Então, se passar pelo Congresso, eu espero que não passe. Outra coisa que a gente tem que verificar é qual que é esse candidato, pré-candidato, que está em primeiro lugar nas pesquisas, não fala um A sobre educação, não fala um A sobre a questão tecnológica, pensa em cercear a liberdade. Mas deixa eu corrigir. A preocupação do bolsonarismo é criticar o outro. Quais são as propostas do Jair Bolsonaro que você tem conhecimento? Só tem uma. Não, todas estão aí. Aí aonde? Nas redes sociais. Mas qual é a proposta? Qual é a proposta para a educação? Para a educação. O que pode fazer para melhorar a educação? Eles estão trabalhando. Mas qual é a proposta? Falou que o Bolsonaro tem proposta e está na rede social. Se está na rede social, está nas redes sociais, nos ministérios, nos sites públicos, é só procurar. Então, mas qual é a proposta? Eu quero saber da senhora. Eu não contei o conhecimento dessas propostas, nunca vi. Não, eu tenho o que o Ministério da Educação está fazendo é, primeiramente, levar a educação mais tradicional para a escola, que ensinar português, matemática, é isso basicamente. Eu não preciso fugir disso, Vitor. O que mais você vai fazer? Isso já acontecia antes, Não. Isso já acontecia antes, nunca fugiu disso. Não acontecia. Agora, Existe o Fundeb, que é o fundo que mantém a educação, que foi criado no governo Lula. Mas continua firme e forte o Fundeb. O governo Bolsonaro não tirou, nem pretendeu tirar a Fundeb. Ou de qualquer outra coisa, melhorou o Bolsa Família, saiu de 190 no máximo para 400 reais no mínimo. A proposta da educação é não fazer nada ou não? Não podemos. Porque não mudou nada. Agora, o que eu entendo é que essa polarização está tão forte que eu acho que nem vou fugir disso e você também já sabe que não vamos fugir disso. Ou a ideia é, do ponto de vista do governo federal, derrotar Lula. Do ponto de vista do Lula, derrotar Bolsonaro. Do ponto de vista da sociedade, da imprensa, assim, a imprensa Globo, essas empresas mais tradicionais, derrubar Bolsonaro. As políticas que o partido político do STF tem feito, derrubar Bolsonaro. Deixa eu pegar uma colaboração Lula fora, Bolsonaro fora. Não tem outra questão. Não mudou nada o discurso. Não mudou nada. Não mudou nada. Deixa eu chamar a Laura para ver se traz um ingrediente novo. Vai, Laura Oliveira, com você, Laura. Tá ao lado de mim, Laura. Não posso o falar de mim Nascimento, ele comentou no nosso canal aqui do YouTube, ele comentou: qual a proposta, minha senhora? O que seria uma escola tradicional? Exponha melhor essa sua tese, por favor. Não é tese. Escola é para aprender português, geografia, matemática, língua portuguesa, fazer educação física, aprender um curso técnico. Acho que eu estou olhando para lá e para cá. Aprender um curso técnico, se preparar para a faculdade, é isso. Então, o que mudou? Isso. Antes não era assim? Antes do advento do PT era, depois não.
Aí começou a entrar a ideologia de gênero, começou a querer levar... eu tive também educação sexual na época que eu estudei no ginásio. A gente tinha, mas era aquela coisa básica. Não entrava na seara, que hoje a gente vê, da identidade, dessa coisa identidade de gênero. Identitária, né? É o básico, português, matemática, inglês, francês, essas coisas. Deixa eu rodar a mesa aqui, mas vou provocar a Cris. Vitor, da onde vem esse medo de coisa que não existe? Eles têm medo de ideologia de gênero, têm medo de comunista, têm medo do que mais? Da onde vem essa preocupação, assim, com essas coisas que... Você tem medo de comunista ou não? Tem comunista por aí? Tem um monte. Tem um monte. Argentina, Bolívia agora, Nicarágua. Será que eu sou comunista também? Pois é, você é comunista? Você é o quê? Eu sou socialista. Então, comunista, socialista, é tudo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Aí que está o problema. Começa o problema é que a discussão esquerda-direita, ela é falsa. Porque para você ser de direita, você tem que ter 1 bilhão na conta para começar. Mentira! Um capitalista, para começar, ele precisa acumular capital. Mentira! Não dá para você ser um nadador sem nadar. Assim como não dá para você todo mundo tem que ser um feirante sem ter uma barraca de feira. Então não dá para ser um banqueiro. Peraí. Não dá para ser um banqueiro sem ter um banco. Então para você ser um capitalista, você tem que ter capital. O que é o capital? Acumular capital, bens, riqueza. Então para você ser de direita, no primeiro você tem que ter dinheiro. Vitor. Então é pobre defendendo rico. Essa é a questão. Vitor, você acha? A falácia é dizer eu sou de direita, mas você tem um banco, você tem isso empresa. É ridículo, você me desculpe. Quantos funcionários você tem? O pobre não pode ser a favor da meritocracia. Mas eu estudei por os meus méritos, Vitor. Eu não estudei por causa de estudo, por causa de trabalho, por causa Como que se define uma pessoa de esquerda e outra pessoa de direita? O que é ser de direita e o que é ser de esquerda? O que é ser de direita é que eu fui a vida inteira. O meu pai trabalhou a vida inteira, o meu pai ensinou o trabalho, o meu pai vai buscar suas coisas. Se seu pai trabalhou, ele não era de direita. Evidente que é. Quem trabalha não é de direita. Meu Deus do céu, quer dizer então que a sua noção... É ridículo o que você está falando. A noção de direita é que não pode ter pobre que defenda a meritocracia, que depende... A base disso era a esquerda e a direita é meritocracia. Não, vocês estão simplificando. O que ele está dizendo é o seguinte, ele pode dizer que ser pobre tem que votar em socialista? Não é isso que eu estou dizendo. Você está dizendo que pobre não pode ser de direita. Pode. Porque não pode, porque não tem como. Por que não? Porque tem que ser rico. Não tem que ser rico. A esquerda e a direita era o quê? Era a direita do rei, que eram os ricos, e a esquerda era isso. Nós não estamos mais na época do rei, mas não estamos mais no rei. Ainda nós temos reis. Não é, o que vocês falam é uma falácia de um pensamento filosófico muito rasteiro. Gente, aonde já se viu você dizer que pobre não pode ser de direita? Eu sou pobre. Então eu tenho que ser socialista? Eu tenho que votar no Lula? Não foi isso que eu falei. Eu tenho que votar em corrupto? Não foi isso que eu falei. Mas você tá doido. Você está tirando a conclusão. Você que me fez concluir isso. O que eu falei é que pobre não pode ser de direita. E eu não acho nem que o Lula seja socialista. Aliás, ele nunca falou isso. Procura, você nunca vai ver o Lula falar que ele é socialista. Ele teve aquele vídeo da dona Marilene Chauí dizendo que odeia classe média e ele aplaudindo, cara. Mas ele não é socialista, ele não se entende socialista. Mas querido, durante os anos de governo do PT, foram os anos onde os banqueiros mais ganharam dinheiro. Ué, então isso tá errado o que você está falando. Não está errado. Exatamente o Lula fez um governo para a direita. Sei. Então, assim, não é comunista. O Lula não é um... O PT não é um governo comunista. O PT levou o país à derrocada. Eu vou falar um exemplo só para você saber o que é isso. Eu tenho um salão de beleza. Na época, em 2012, por aí, eu tinha um salão no Jardim Alvorada e tinha... Por que o PT levou o país à derrota? Estou explicando um caso. Aí tinha aquela coisa lá, R$1 você podia comprar um carro zero, pagar em 5, 6 anos, sei lá. Algumas conhecidas minhas fizeram isso. Sim. Foram lá na loja, compraram um carro seminovo ou zero, não lembro agora mais a condição, deram R$1 de entrada. Ao final de 12 meses, Vitor, tiveram que devolver o carro. Por quê, meu querido? Porque não conseguiu pagar.
Evidente, mas por quê? Modelo rentista, modelo capitalista. O modelo do Lula. Onde que isso é socialismo? Porque existe. o que aconteceu? Isso é um modelo capitalista. O que aconteceu com isso? O Lula pregou uma coisa irreal. Ele falou assim, pobre, vai lá e compra um carro. Ele comprou, o pobre foi lá e comprou um carro. Só que para você comprar um carro seminovo e pagar R$1 de entrada e depois pagar 5, 6 anos, 600, 700 reais de prestação, você tem que ter uma reserva. O Lula não se preocupou com isso. Então, o pobre do coitado foi lá, comprou um carro, 12 meses depois tem que devolver, porque emergência, saúde, eventualmente a pessoa tem que comprar um remédio, eventualmente não dá tempo de ir no SUS, não sei o quê, e não tem esse recurso. Então, é uma aposta na miséria. Vamos, esse assunto vai longe. Vamos marcar um novo programa para discutir sobre isso. Tranquilo. Vitor, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. A única coisa que a TVI não tem é intolerância. Aqui a gente está aqui para discutir, para conversar. Ah, mas eu acho ótimo. Né? Eu estou muito feliz de estar aqui. Vitor, essas coisas fazem parte da política que a gente está vivendo, sem dúvida, do mundo político, independente de ser Lula. O fato da gente estar aqui discutindo é muito positivo. Lógico. Você está na política, eu não estou nessa política agora, mas a gente está fazendo política. Acabou. Muito bom.